E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar um pouco da história da corrupção no Brasil. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos para a gente entender mais ou menos ali por que está acontecendo tudo isso hoje. E é claro, a gente vai falar um pouquinho também do cotidiano do ser humano, do brasileiro, na verdade. Por que o brasileiro ele aceita às vezes tanta corrupção? Isso tudo tem ligação com o nosso passado, que na verdade é um triste passado, né? O primeiro ponto que você tem notícia mesmo de uma corrupção no Brasil é logo no início da colonização do Brasil lá no século XVI, através do Tratado de Tordesilhas de 1494, que Portugal assinou com a Espanha por intermédio da Igreja Católica, definiu-se que esse território seria pertencente a Portugal. Terras a leste do Tratado de Tordesilhas pertenceriam a Portugal. Só que isso valia para Portugal e valia para a Espanha, mais ou menos, porque nem todo mundo aceitava. A França era um país que não aceitava a ideia do Tratado de Tordesilhas. Então, o que a França fazia? Ela definitivamente invadiu o Brasil no século XVI. Ali, o rei da França ele enviava para cá os corsários franceses, que são piratas financiados pelo governo. E eles daqui eles faziam contrabando da matéria-prima brasileira. Levavam desde drogas do sertão até o pau-brasil, que aí vai ser o principal produto aí desse início da colonização. Então já é um contrabando. Agora, onde que entra a corrupção? Para o francês, ele não estava cometendo corrupção porque ele não aceitava o Tratado de Tordesilhas, né? O português, sim, falava que era corrupção porque o Brasil era deles. Grande parte desses portugueses colonos ou entravam na onda aí dos franceses, dos corsários franceses, ou contrabandeavam produtos por conta própria mesmo, né? Para não ter que passar pela coroa portuguesa, porque tinha toda uma questão de monopólio. Então, era uma prática corrupta do ponto de vista português, se você levar em consideração que o português acreditava que o Brasil era deles definitivamente através do pacto colonial e através do monopólio que deveria ser seguido. Então já é um primeiro caso de corrupção aqui dentro do nosso território. Um outro caso que se tem notícia é a revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão no ano de 1684, ali final do século XVII. Final do século XVII, a economia do Nordeste ela já está abalada por conta da economia do Sudeste. Por quê? Por causa da descoberta de ouro aqui nas Minas Gerais. Então o foco de Portugal ali na colônia já está mais voltado para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, do que para o Nordeste. Então no Maranhão houve-se uma necessidade, né, de dar uma vida nova, uma cara nova para o Maranhão. Então os produtores, os agricultores, os comerciantes começaram a exigir de Portugal que olhasse para eles com mais carinho, o que não vinha acontecendo, porque eles, segundo Portugal, eles tinham perdido um pouco dessa importância aí, né? Então, principalmente ali agricultores ali, de cana-de-açúcar, ali, produtores de algodão também, começaram a exigir que Portugal os ajudasse. E o que Portugal fez? Portugal criou uma empresa responsável por contribuir ali, de alguma maneira administrativa, econômica, ali, com o pessoal do Maranhão. Então foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão. O que essa companhia tinha que fazer? Ela tinha que levar os produtos, principalmente de primeira necessidade, para que os agricultores, para que a população ali em geral pudesse sobreviver, consumir, né? E também ela ia contribuir comprando o excedente agrícola daqueles produtores e também contribuindo com um carregamento anual de escravos, né? Porque ali era um problema muito grande, ali a falta de mão de obra ali era muito grande, era muito séria. Tentou primeiro se utilizar a escravidão indígena, mas por conta dos jesuítas ela foi dificultada. Esses produtos que a Companhia do Comércio do Maranhão levava para o Maranhão, para a população consumir, eles costumavam dizer que esses produtos eram de baixa qualidade e ainda assim também eram vendidos muito caro. Então, como eles não tinham oportunidade, condições de buscar esses produtos em outros locais, eles tinham que acabar comprando ali mesmo na Companhia do Comércio do Maranhão. Outra coisa, a companhia também pagava um preço muito baixo no excedente agrícola aí do pessoal do Maranhão e não se via praticamente esse carregamento anual de escravos que era para ser levado aí para os agricultores. A questão era, aonde estava esse investimento feito por Portugal que, segundo os agricultores, não os beneficiava. Então daí surgiu uma revolta, a revolta aconteceu, eles atacaram a companhia, saquearam a companhia, entre outras coisas. Mais um caso de corrupção na história do Brasil. Um outro caso, esse é muito famoso, que a partir de 1850, já em tempos de Brasil Império, foi estabelecido lá
Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o comércio de escravos advindos da África para o Brasil. Comercializar escravos no Brasil, tudo bem, não podia mais trazer da África para o Brasil. Essa lei, ela foi impulsionada pela Inglaterra e ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Por quê? Porque está aí a corrupção. Vários comerciantes de escravos que viviam muito disso e ganhavam em uma nota pesada para trazer escravos da África ao Brasil, eles não iam parar com as suas atividades porque elas davam muito lucro. Então o que eles faziam? Eles davam o seu jeitinho de tentar fazer esse tráfico atlântico da África para o Brasil. Isso, de fato, diminuiu um pouco aí a chegada dos africanos para o Brasil para serem escravizados, mas ele não acabou. Por quê? Porque a fiscalização inglesa não dava conta de pegar todo mundo que estava saindo ali da costa da África e chegar no Brasil. Então também é mais um caso de corrupção. Agora na República, durante o período da República Brasileira, República Velha, mais especificamente ali na República Oligárquica, que significa oligarquia, poder nas mãos de poucos, de uma elite, ocorria ali o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Um sujeito, dono de uma fazenda aí, que recebia um título de coronel, ele queria que os seus candidatos políticos fossem vitoriosos aí nas eleições para poder beneficiar a sua fazenda, principalmente ali quando a gente fala ali da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Então o que eles faziam? Eles burlavam as eleições quando era preciso. Naquelas eleições só podiam votar homens acima de 21 anos e alfabetizados. Então o que eles faziam? Eles colocavam o eleitor ali para votar para eles, o voto era aberto, você tinha que falar em quem você votava. Por quê? Porque sempre existia um capanga do coronel fiscalizando ali os eleitores, que na maioria das vezes, então nesse caso, eles eram funcionários dessa fazenda, eles dependiam do emprego que o coronel estava dando para eles, então eles tinham que votar nesse coronel, porque sabe-se lá o que poderia acontecer com eles. Então já é um tipo de corrupção, mas isso aí é colocado pelo governo brasileiro, isso aí está constitucionalmente que o voto seria aberto. A questão é que quando esse grupo da elite brasileira percebia que eles poderiam perder essas eleições, o que eles faziam? Eles começavam a burlar ainda mais esse processo eleitoral. E aí que sumia a urna, aí que aparecia nome de pessoas aí que já morreram, que já faleceram para votar. É nesse período também que o sujeito ele não era alfabetizado, que era a condição necessária para poder votar, mas aí ele aprendia assim rapidamente a escrever só o nome, só para burlar as eleições. Então é mais um caso de corrupção em prol aí de uma elite que acontecia aí no Brasil, aí no início da República Brasileira. Aí a gente chega na atualidade para falar um pouquinho do que é esse jeitinho brasileiro que todo mundo fala. Será que isso tem a ver com a corrupção estabelecida pelo Brasil? Eu digo a vocês que a gente tem duas vias aí para tratar isso. Primeiro, esse jeitinho brasileiro, que seria uma pessoa tentando se dar bem em cima da outra, ou em cima de alguma instituição, alguma coisa. Então, infelizmente, o jeitinho brasileiro tem relação com a corrupção, porque os exemplos bons e os maus são seguidos pela população. Só que, infelizmente, esses maus exemplos são os que prejudicam de fato a sociedade. E quando a gente fala em jeitinho brasileiro, a gente está falando da pessoa que fura fila, um senhor de idade que entra no ônibus e ele não pode sentar no seu assento preferencial, justamente porque tem um outro lá, um menino lá, que não necessariamente precisa estar ali, mas ele sabe que ele não pode estar ali naquele momento que o senhor precisa sentar e ele finge que está dormindo. É um jeitinho brasileiro. Mas de fato, gente, todos esses exemplos levaram hoje a uma sociedade que a gente reclama muito da corrupção, mas aqui dentro, assim, no nosso dia a dia, a gente comete pequenos delitos aí e a gente sai ganhando vantagem e tudo. Às vezes muita gente não percebe, às vezes a gente nem percebe do que está acontecendo, o que é muito triste. Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que esse papo tenha sido um papo prazeroso para vocês, assim como foi para mim. Eu espero aqui os seus comentários para poder ler, para poder responder, para poder falar um pouco mais, para a gente poder debater. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, também me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, ver o meu trabalho de fotografia, tá certo? Eu espero vocês no próximo vídeo do Parabólico. Um grande abraço e tchau!